um tema onde tem sido muito esquecido, né? Tem sido muito uma verdade poderosa que tem sido esquecido no nosso meio, né? Fala sobre casamento não é contrato, é aliança. Então eu já quero te convidar a você que está aí online comigo, já aí, deixa eu ver aqui quem está online conosco. Como é que eu vejo aqui? Já vai enviando aí, pode ir enviando aí para aquela pessoa que você sabe que não pode ficar de fora. E eu já quero estar apresentando para vocês os nossos convidados. E nós hoje vamos estar falando sobre esse tema, né? Que tem sido muito esquecido no nosso meio, né? Enquanto contratos podem ser quebrados, a aliança não pode, porque ela é feita diante do Senhor, né? E é um compromisso que nós firmamos diante de Deus que ele não pode ser quebrado. Ele é baseado no amor que tudo suporta. Então, eu quero apresentar para vocês os nossos convidados de hoje. Esse casal que já tem nos abençoado, né? Abençoado as nossas vidas aqui na nação brasileira, em muitos ministérios e em outras nações. O apóstolo Anselmo Barros e a apóstola Josane Barros, da Missão Itaipava. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês. Maravilha. Bora. Muito bom, né, estarmos aqui e podermos contribuir com aquilo que o Senhor está fazendo. Eu creio que Ele está fazendo algo e, com certeza, é para alinhar a noiva. Sim. Então, vamos embora. Nós, Vambora. nós estamos muito alegres por estar aqui com vocês, né? Vocês sabemos que vocês têm uma jornada já de vida, né? Vocês já têm uma caminhada aí como CEO da Missão Itaipava. Uau. Uau, né? Já tem contribuído com muitos casais, né? Tem contribuído com a noiva em várias frentes dentro da missão, né? E uma delas a gente sabe que vocês têm um trabalho com casais, com filhos de casais também, né? Com famílias, vocês focam muito em família. E a gente quer sugar o máximo de vocês, né? Porque a gente sabe que tem muita coisa, tem muito conteúdo maravilhoso dentro de vocês. E a gente quer começar. Aí eu Bora. quero perguntar agora, assim, para o apóstolo Anselmo, né? O que significa dizer que o casamento é uma aliança e não apenas um contrato? Uau. Excelente pergunta, né? Até porque a gente tem por causa da minha formação na área jurídica, né? E a gente sabe um pouquinho, agora mesmo, um pouco, antes de vir para cá, eu estava analisando um contrato, né? E essa é uma diferença crucial entre a visão humana, né? A mente humana, tudo para ela passa por cláusulas, né? Os relacionamentos, infelizmente, eles são baseados em interesses, né, e expectativas. Quando você olha um contrato, né, no pensamento jurídico, é isso. Você vai colocar em letra, né, aquilo que é interesse e aquilo que é expectativa tem que ficar muito claro dentro de um papel, né? E todo contrato é interessante que todo contrato tem uma cláusula. E hoje eu estava justamente analisando um contrato que tem uma cláusula de quebra, de rompimento de um Sim, contrato, né? E a diferença para aliança, né? sim, É claro que é muito mais profundo, a gente vai conversando, mas basicamente uma coisa que eu queria deixar claro logo no início é que quando nós estamos diante de um contrato, a gente tem uma possibilidade de ruptura. sim. Tem uma hora que ele pode chegar e falar assim: ah, não quero mais continuar com essa empresa, não quero mais continuar com essa compra, e a gente pode, através da cláusula de rompimento, né, a gente cancelar. Já a aliança, não. A aliança, né, vamos lá, né, Jeremias 55 é o nosso versículo de casamento, um deles, né, 51. e fala justamente sobre isso, sobre uma aliança eterna que não pode ser esquecida. Sim, Jeremias. Vinde, unamos ao Senhor em uma aliança eterna. Então, a aliança é algo eterno, a aliança não tem como romper. sim, Já o contrato, cabe rompimento. sim. E nós fizemos aqui, assim, ó, temos algumas perguntas que foram feitas
durante esse período. Algumas pessoas mandaram algumas perguntas. Eu quero também já, antes de eu ir para a próxima pergunta, dizer para você que está aí online, que você pode também fazer, colocar aí no chat, depois o pessoal vai separar aí alguma pergunta. Se você tiver, vou deixar durante um tempinho só o chat aberto, tá? E aí você quiser fazer alguma pergunta, você faz a pergunta lá, que de repente a gente faz aqui ao vivo para eles a sua pergunta, tá bom? A sua dúvida. E nós já temos algumas perguntas aqui que são perguntas bombásticas, mas antes de eu começar aqui, eu quero perguntar quantos anos de casado vocês têm? Pode mandar. Casamos em 1992, Yes. estamos em 2025, É isso. 32 anos e vamos fazer 33 em 28 de novembro. Vamos fazer a idade de Cristo agora. 33 anos de casamento. É isso né? aí. Só que na caminhada, né, não estou fugindo um pouco daqui. 33 anos, já vai fazer 33 anos de casamento. Não Com foi dor. um mar de rosas o tempo Oh, todo, né? A maturidade veio com o tempo. Vocês já viveram crises que vocês sentiram um mexer no relacionamento que impactou? Claro que vocês casaram sabendo da aliança, né? Vocês são conhecedores da palavra, mas teve algum momento assim de muita dificuldade, assim, que vocês tiveram que se agarrar mesmo no Senhor? tivemos, né? Vários, Vários Né? embates fortes. muito fortes. Às São vezes- duas culturas, né? Diferentes. A gente tem. Isso deu origem a um curso, né? Que a gente dá para casais. Isso. Porque eu sou filho de uma família simbiótica. E Ah. eu, filha de uma família cismática. Então, minha família era um aglomerado, é até hoje, né? Um aglomerado de gente e todo mundo fala junto. Já a família de Jô bem. Tudo certinho, cada um certinho, no seu arrumadinho. quadrado. Exatamente. E aí, nesse processo, imagina só. Conflito desde primeira Primeiro ano. semana, né, de casamento, né? É, A gente já tem, porque são duas culturas diferentes convivendo. Foi fácil, não. É não isso? foi, não. Foi, inclusive, pensamentos que vêm mesmo. Sim. De Então, romper, né? essa questão essa visão de aliança, como essa visão de aliança muda a forma de lidarmos com as crises nos casamentos? Porque existem muitas crises nos casamentos, né? Se a Sim. pessoa não tiver esse entendimento da diferença do contrato e da aliança, quando ela compreender, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, quando a pessoa compreender a questão da aliança, o poder da aliança no mundo espiritual, não é? Vamos colocar, né, dessa forma, porque o contrato é no humano, a aliança é diante de Deus. Quando a pessoa entender essa visão, o que você acha que muda quando pintar uma crise? O contrato ele é baseado em regras. Se o outro não cumprir, a pessoa pode ter o direito de querer continuar ou não. Uhum. Agora, a aliança, algo assim que começou a ser trabalhado em nós, foi a partir de Gênesis 15, onde fala sobre a aliança de Deus com Abraão. E aí, quando você começa a entender o que é aliança, que é algo irrevogável, não tem como voltar atrás. É a sua história com a história do outro, onde Deus uniu, né? Então, nós podemos dizer, a aliança ali de Abraão com Deus é a Berit. A palavra hebraica, né, para aliança, ela aponta para isso. É algo que você não tem como romper, né? Principalmente que na nova aliança em Cristo, aí que você não tem rompimento mesmo. Mas a grande questão dentro da pergunta que você colocou aí, para mim, né, a gente enfrentou isso como casal, enquanto o divórcio for uma opção, o casal não avança. E no início era assim conosco, entendeu? Se tiver os pensamentos, né, de querer Sim. separar e não querer entender a visão de Deus, como é que a coisa prossegue? Mas quando você se agarra a Deus e você entende o sentido da visão, da aliança que é de Deus, aí realmente o casal se agarra a Cristo Renuncia. e aí enfrenta as situações procurando esse amadurecimento. Sim. Né? Porque se você também não escolher amadurecer para você enfrentar as situações,
como é que o casamento segue? É. Sim. É importante isso, uma coisa que eu estou lembrando aqui, que deixar claro o pessoal até que está participando agora, nós casamos muito novos. Eu casei com 19 anos e Jô com 21 anos, Sim. né? Bem nova. Bem novos. É. Para aquela época, então, né? Todo mundo me chamou de maluco. Então, no início, não foi fácil. A gente não tinha, assim, claro, no nosso meio, ainda vivíamos naquela época com várias referências de casal, né? O que impactou muito a gente, o pessoal que está ouvindo aí é da antiga, um grande homem de Deus, né? Na época, chamado Jaime Kemp, né? Ele tinha um curso para casais, para noivos, né? E um livro chamado Antes de Dizer Sim. Eu acho que esse livro ainda tem até hoje. Tem. Antes de dizer sim. Então, algo que é muito importante, antes de chegar até no casamento, a gente ter essa concepção hoje. Eu trabalho muito isso com o curso que nós temos. Nós não temos um curso para casais, é um curso para família. Pode fazer parte dele solteiro. Uhum. Porque, ou seja, quando a gente entrou no casamento, vamos ser sinceros, na minha cabeça tinha sempre a cláusula de encerramento do contrato. Pô, se a Jo encher muito meu saco, eu vou embora. Então tinha isso na cabeça. Até que no processo, né, do nossa caminhada inicial, principalmente, a gente pensou nisso, divórcio. No Brasil, são não sei a última estatística, mas no último censo do IBGE, 426 mil divórcios por ano. Nossa, é muita coisa. Entendeu? Muita coisa, né? É muita coisa que a gente tem. Então, na minha geração, não era diferente isso. Sim. Né? Então, a gente enfrentou muito isso. Sim, Aí, um homem de Deus, 420. um homem de Deus veio na nossa vida, assim, lá no interior de Minas, a gente conversando. Ele falou muito forte isso pra gente. Ele falou assim: ó, enquanto o divórcio for uma opção, Sim. vocês não vão avançar. Sim. Sim. A gente sabe que existe, cristãos ou não, pessoas que entram dentro de um casamento com uma mentalidade contratual, né? Sim. Às vezes por interesse, querer sair de casa, porque, Sim. né, quer arrumar um pai, um marido, um pai em vez de um marido. Sim. Então isso acontece tanto no meio cristão ou não. Quais são os riscos para uma pessoa que entra dentro de um casamento com uma mentalidade contratual? Isso acontece muito quando é questão de interesse, né? Sim. Financeiro, vamos colocar assim. Os riscos. O risco desse. Pode começar você? Eu penso assim, né? Quando você entra no casamento com essas ideias, você deixa de viver a vida, a verdadeira vida. Porque até então, você está vivendo segundo o interesse, os dias, os anos vão passando, e você, como pessoa, né, não é realizada. Então, Deus criou homem e mulher para se tornarem, né, uma só carne. Sim. E desfrutar da aliança do casamento. Então, quando a pessoa entra nesse lugar por interesse, ela está perdendo a vida, ela está perdendo tudo aquilo que Deus fez para ela desfrutar como pessoa. Sim. Se ela entra procurando um pai, né, alguém que dê aquilo que ela não teve, ela também vai ficar nesse lugar a vida inteira infantilizada, porque ela está procurando um pai e não um marido. Sim. Dentro do que a Jo está falando, eu sei que eu vou levantar uma bola aqui que ela ama e vai entrar com certeza nessa pergunta, os riscos, né? Enquanto ela estava falando, eu estava lembrando aqui, nós somos formados por Deus tricotomicamente. O que é isso? Nós somos um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Então, os riscos são nas 3 dimensões. Os riscos que quando você não reflete sobre isso, ele vai afetar no corpo, na alma e no espírito. Entendeu? Claro que o que a gente sente, principalmente o impacto, é na questão da alma, Sim. voltada às emoções. Aí, se você não tem a convicção de que aquela pessoa é essa conexão de Deus para você, de forma que os dois completem o que a gente chama de propósito eterno. Propósito eterno é uma família de muitos filhos, à semelhança de Jesus, para a glória do Pai. Então, o risco número 1 para mim, não cumprir o propósito eterno. Uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória do Pai. E aí depois, aí eu vou jogar a bola aqui, que eu sei que ela com certeza quer completar, porque a pergunta é muito forte. Né? Quais os riscos? Porque a pessoa tem que entender que se eu estou entendendo a aliança dentro do conceito de Berit, é para a vida toda.
Berite é a vida O toda, que não tem Deus uniu, o opção, homem não né? separa, Tem entendeu? opção. Ah, mas lá na palavra, no Novo Testamento, está falando lá que poderia ter o divórcio conforme a lei determinava, a possibilidade. Só que agora nós estamos na graça de Jesus. A aliança é eterna e incorruptível. Detalhe: no Velho Testamento tinha mesmo, na antiga aliança, essa possibilidade. E no Novo Testamento? Qual a possibilidade no Antigo Testamento? Se, por exemplo, a pessoa era pega em adultério, separa, Uhum. Uhum. entendeu? Entendi. E como? Poderia ser feito isso num período determinado do relacionamento dos dois. Não vou dar aula sobre isso agora, mas a opção era encerrar um tipo de contrato firmado entre duas famílias. E agora em Cristo, qual a opção? Morrer. A opção em Cristo agora é perdoar. Quantas vezes? Nem vou entrar no texto. Então, os riscos de corpo e alma e espírito são grandes, né? São enorme. E algo, né, dentro de que o Anselmo está colocando, a nível do relacionamento ali do casal, existe uma mente, né? Na alma você tem a mente, tem os desejos, as suas vontades, você tem seus Yeah. pensamentos. Então, se olharmos o tripé da alma, pensamentos, sentimentos e comportamentos. Então, uma pessoa que está num relacionamento, que ela entrou por interesses, que ela entrou para suprir Motivação errada, algo, né? Uma motivação motivação errada. errada, sair de casa, né? Bem, imagina essa cabeça. Imagina os pensamentos que vêm a essa mente. Como é que se vive em paz quando não é algo que Deus não escolheu isso? A primeira crise, A primeira crise, exatamente. Né? Tchau, acabou. Né? É um acordo, não é aliança. não é aliança. Né? Já Então, começou errado, começou não errado, não é a aliança. mente, Aham. ela sofre essa pressão. Então, isso vai startar, com certeza, No corpo, na alma e a no espírito. ansiedade. Vai Sim, afetar a alma. sim, Aí a pessoa vai ver um relacionamento. Ela fugiu de casa, vamos dizer assim, né? O caso de uma pessoa que sim, sim. casou para esquecer situações na família. Ela vai ter sérios problemas na área de sentimentos dela, Ou se ela no dia a traiu, dia. ou se ela traiu. É. A Sim, culpa, o sentimento de culpa. sim. Né? E Então, no corpo também, né? Que a e o pessoa, você vê, corpo, no corpo, várias situações inerentes ao dia a dia. Se isso não foi bem conduzido, vai gerar doenças de ordem psicossomática dentro da pessoa. Aí ela tá com estresse, depressão. Talvez tem gente ouvindo a gente aí que passa por isso Sim. hoje, né? porque não teve um acompanhamento, não teve direção, não conhece o fundamento bíblico da aliança da forma correta. E aí não tem jeito. Se o corpo foi afetado, começa hoje cheio como é que eu posso dizer, de doenças mesmo, de ordem Somática. somáticas, aí a alma dela não está bem, Não está o bem. espírito vai O ficar espírito. fraco. Entendeu? E fazer outra pergunta que tem mais ou menos a ver em continuidade com essa. De que forma a aliança no casamento envolve compromisso, mesmo quando os sentimentos falham? Boa. De que forma? É, A aliança vai continuar mesmo que o sentimento está falhando. a aliança continua. Eu posso dizer que essa pergunta aí, ela passa pelo viés da maturidade. Quem é maduro não abandona as suas responsabilidades. Sim, Agora, o imaturo, ele abandona as responsabilidades. Por exemplo, se tem filhos no casamento, você é o pai, você é a mãe, então você tem que ser responsável naquele papel que Deus confiou. Se ele deu filhos, ele confiou a você. Então, os sentimentos nesse lugar aí, né, do conflito entre o casal, seja qual situação estiver passando, se o casal não tiver maturidade, com certeza os filhos vão ser afetados. porque na verdade os filhos fazem parte da aliança. Os filhos fazem parte, né? Com Herança do certeza. Senhor. Exatamente. A aliança não é São os somente entre os filhos. dois. Não é os dois, está incluído. Sim. Mas os pais têm que ter a responsabilidade. Exatamente. E não abandonar a responsabilidade, porque a aliança
não está boa, não está bem, ou teve um conflito. A aliança, aí nesse caso dessa pergunta, a gente tem que entender e ordenar todas as coisas como Deus estabeleceu. Não é isso? Os sentimentos, nesse caso, eles não são prioritários diante do amor. Pode Não. repetir? Os sentimentos, eles não são prioritários diante do amor. Entendeu? Uhum. Porque quem ama, aí eu vou lá no texto de Paulo em Coríntios, quem ama tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Entendeu? Não arde em ciúme, não se ufana, nem se soberbece. A base tem que ser o amor do relacionamento. Só que, vamos direto, eu amo a Josane, né? Na verdade, vamos direto ao ponto, quando eu estava afim de casar com ela, eu estava mais no corpo e na alma. Sim. A gente não Uhum. tinha unidade no espírito. E o casamento é uma triunidade. No espírito, na alma e no E no corpo. corpo. Só que, vamos ser sinceros, né? Eu botei o olho na gatinha lá, que eu tava. Falei que essa daí eu não vou deixar escapar, vou casar com ela. Entendeu? Mas e aí? Ah, a gente teve conflito, briga, tristeza, um monte. Sentimentos afetados, um monte. Só que tem um detalhe. Eu tenho que entender que o mandamento não muda. Não. E aí, o mandamento primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Então, eu vou ter que amar a Deus em primeiro lugar. E ele, como base desse amor, eu posso estar chateado com o Josane. E como a gente fica até hoje. Pô, a gente rola mó DR, você não tem noção. Eu morro de medo de casal perfeito. Ai, Quando chega um casal assim, não, mas não tem problema nenhum. Já tem um problema. Já tem um problema aí nesse negócio. Então, quando essa pergunta, entenda isso, os seus sentimentos não são a base do teu relacionamento. sim. Porque se for, você vai estar se alimentando de sentimentos que vêm da alma, né? E Entendi. o coração do homem, ele é enganoso. Então, é claro que existe um mundo espiritual que vai potencializar esses pensamentos na mente para que eu possa olhar, né, Uhum. o outro, meu amado, indiferente. Sim. E aí eu vou estar fazendo algo, né? É interessante que Paulo fala assim, que o corpo do homem é da mulher, E o vice-versa. corpo da mulher é do homem. Mas também fala que se você, né, atualizando, se você não cuida bem do outro, você não está cuidando bem de você. Porque se você cuida bem de você, você vai cuidar bem do outro. Então você vai começar a entrar em um outro princípio, né? O Anselmo falou do perdão, né? E eu vou falar um outro princípio, que é o andar a segunda milha. Uhum. Porque nós somos seres imperfeitos Sim. e que pertencemos a um Deus perfeito. Então, se eu preciso de ajuda, eu tenho que ir na fonte. E aí eu vou na fonte, recebo força, peço Ele para trabalhar no meu coração, na minha mente, para ter uma capacidade vinda dele Uhum. para olhar o meu amado com os olhos dele. Sim. É Razel. Sim. Deixa eu pegar, isso aí não pode escapar, não. É, É bom esse papo só você faz a outra pergunta aí. Não, Mas mas a minha pergunta vai ser em cima da que tu falou. tá. Mas o texto que Jô falou, em 1 Coríntios 7,4, né? Sobre o corpo, de quem que é o corpo, né? Sim. Ali diz, a gente fala do homem, né? O texto diz assim: o corpo da mulher é do marido. Uhum. Ah, é do marido. Presta atenção. No original, guarda uma coisa: casamento é aliança. Mas pela palavra, era feito o quê? Desde a antiga aliança, era feito um pacto, que no Brasil tinha isso na legislação nossa, foi tirado. Havia um pacto pré-nupcial, antes do casamento propriamente dito. Quando você vai nesse texto, Paulo é um mestre na lei. Uhum. Ele está dizendo que o corpo, aí segura essa, quem está me ouvindo aí, você que está aqui conosco e é noivo. O texto está dizendo o seguinte: o corpo da mulher é do noivo. Eita. Porque se não treinar a aliança no noivado, o casamento vira uma tragédia. Na verdade, né, o casamento, ele começa no noivado. Ué. É porque você vai aprendendo a respeitar o outro, né? Você Aham. coloca os limites,
Sim. né? Então, O hoje, pacto do casamento, ele entra nessa fase aí. Tá? Porque no conceito de casamento, se eu for falar disso, eu vou falar do campo jurídico, né? Sim. Por exemplo, porque são muitos detalhes para o pessoal entender tudo, mas da ótica de o casamento, uma conjunção carnal, não é nesse período, mas no período do acordo, olha, eu vou me casar com a Josane. Mais do que em qualquer momento, o corpo dela é meu e o meu é dela. Por isso que lá na lei dizia o quê? Se nesse período houvesse uma ruptura, eu poderia chegar lá no pai da Josane e falar assim, ó, toma, não quero me casar com ela porque ela quebrou nossa aliança. E aí não é um contrato, é um pacto estabelecido entre duas pessoas. Sim. Ótimo. Então, quando eu vou, a gente não é a favor de casamento, de noivado, né? Perdão, de namoro, como o mundão faz aí, né? A gente ensina até de outra forma. Mas quando duas pessoas estão propensas e elas decidem ir ao casamento, são noivos. O que o texto de lá está dizendo é que, a partir desse momento, o corpo de um é do outro. e só vão entrar nessa aliança carnal no casamento. Sim. Até então, eles estão guardando a aliança com Deus e a aliança com os pais. Sim. Então, o casamento na visão de Deus, como é que eu posso dizer? Não É tem um pacto espaço um pacto entre famílias. Meu Deus, entre tá vindo um monte de famílias e não tem espaço para fornicação. Sim. Não. Porque a fornicação é você desenvolver uma aliança Meu Deus. fora do tempo e fora do propósito. E olha que coisa legal. Aí quando a gente noiva, a gente vai lá, eu fui lá na casa do pai dela, pedi a mão dela, Aham. em casamento, novinho. E aí você põe o que na mão direita? Nossa, uma aliança Uhum. de prata. Tem muito fundamento aí que a gente passa largo, né? Então, essa aliança, ela representa justamente o que Paulo está dizendo. Eu me comprometo a guardar, entendeu? O meu corpo e ela também, nesse período. Aí, quando chegar lá no altar, eu estou devolvendo, o pai dela vai me confiar ela totalmente no altar. Uhum. E aí, quando o pai dela sai de cena, sobra quem? Nelson, os dois. Eu e? E ela? Não. Eu, ela e Jesus. Ah, O Cordão cordão de três de dobras. 3 dobras. Porque até então nós estamos debaixo da tutela dos nossos pais, Sim. que estão nos ajudando a chegar lá no altar. Sim. É forte. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, deixa eu tentar lembrar aqui de tudo que vocês falaram aí. Primeiro eu vou uma réplica aqui do AP, logo no início, que ele falou. Lá vem bomba. Não. Você falou logo no início, eu não sei se eu vou lembrar, mas vamos lá. Você falou logo no início, que no início, né, quando começa a namorar, quando você começou a, né, se interessar pela Jô, você foi no corpo e na alma, Sim. né? Então, assim, você acredita que depois eu tenho uma para você diante do que tu falou também, Jô, mas essa aqui. Você acredita que os casamentos, né, os relacionamentos, logo de início, é só nesses dois? É só dicotômico. Sim. Pode Depois, acontecer. no caminho, na caminhada que... É porque a maturidade que a Jo falou, ela vai com o tempo, Sim. entendeu? E aí, quando vieram as crises, minha principalmente, né? A questão sacerdotal da minha vida, eu estava aprendendo a ser marido. Sim, Né? Eu não nasci sabendo. sim, Eu mal me desempenhei como filho. entendi. E aí agora eu preciso chegar no momento que, pensa, na verdade, quando a gente casou, era 2 órfãos casando. Eu cheio de conflito de paternidade, ela também. Nossos pais não foram, assim, modelos de Cristo para nós, né? Em outras áreas, com certeza, abençoaram muito a minha vida, meu pai, tanto meu pai quanto dela, de questões éticas e morais, ensinaram tudo para nós que foi possível. Mas não passaram para nós essa tocha da fé, né? Sim, Pra gente. Então, nesse ponto aí, cara, eu entendo que a gente casa, a maior parte, eu não vou generalizar, tudo bem, se eu pegar um casal de 19 anos, 20 anos de idade, estão casando, e eles são maduros no espírito, eu ainda não consegui entendi. achar, não. E dentro do que a Anselmo está colocando,
quando nós fazemos o seminário um do outro, porque o seminário ele nasceu a partir de nossas crises. Sim. Então, nós A fomos gente ia separar. buscar, Eu ia perguntar nós isso. A fomos gente ia buscar, separar. nós fomos buscar no Senhor respostas para as nossas crises. E aí Deus foi dando o ensino, e aí transformamos nesse seminário, que ele é maravilhoso. Mas, quando fazemos esse seminário, a gente encontra, sim, muitos relacionamentos que eles são na alma e na carne. E às vezes nós encontramos que é só na carne. Mesmo depois de tempo de casal, ainda acontece isso, né? Estão lá, né, nesse vácuo, né? Estão ali nesse vácuo. É quando Deus vem, através das ministrações, e começa a visitar aquele ser por inteiro. É. Né? Não é partes, né? O seminário ele vai trabalhar no corpo, na alma E no e no espírito. espírito. Hoje a gente pode falar, e no espírito. Entendeu? Ele trabalha, Entendeu? né, em todas essas áreas. A primeira virada de chave foi tirar da nossa mente que divórcio era opção. Não tem opção. Entendeu? Aí a aliança entrou na gente. Aí depois vai amadurecendo. Deixa eu contar uma aqui pro pessoal de casa ver. A gente dando esse seminário uma vez, eu me lembrei disso agora aqui. E aí, você vê, um casal muito experiente, boda de ouro. Ah, sim. Nesse seminário, a mulher veio e falou assim: eu nunca ouvi ninguém falar sobre essa aliança no espírito do jeito que vocês estão falando. E ela ficou tão feliz nesse seminário que no final ela virou e pediu assim: eu posso cantar uma música? Eu estava numa igreja, eu falei, poxa, ela vai cantar um louvor, né, e tal. Louvor, né? E eles, casal de 50 anos de 50 casado, ainda pediam anos. assim, ó, vocês oram encerrando pela gente, vocês são um casal mais experiente. Mas é muito maneiro, eu gostei demais daquela ali. Porque ela saiu fogosa do seminário, né? E aí ela virou e falou, posso mesmo? Pode, depois teu marido ora. Beleza, cara. Ela pegou o microfone, né? E começou. E se de dia a gente briga, à noite a gente se ama. E daí foi embora. Eu olhava pro pessoal do som e fazia assim, ó, corta. Sim, Mas foi uma realidade. Mas eu achei muito legal. Ela encarou isso. Na verdade, a canção que ela estava cantando ali não tinha nada a ver com o mundo, tinha a ver com o sentimento que ela vivia dela. Que ela E ela entendendo isso, e realmente é. né? Sua pergunta foi muito oportuna por causa disso. Sim, eu queria perguntar para vocês, assim, como manter viva a consciência da aliança nos desafios do dia a dia conjugal? Já que você bebeu água, vai tu primeiro. Como manter viva a aliança No dia a dia. A consciência da aliança no dia a dia. nos desafios do dia a dia do conjugal. Olha, essa aula que nós tivemos com um amado apóstolo, que hoje está no Senhor, sobre a Berite, foi algo assim muito forte para nós, né? Uhum. Porque quando você vê Abraão ali fazendo aliança com Deus, e ele falou assim: olha, a minha aliança é o seguinte: você vai ser aberto um cordeiro, e nós vamos derramar nesse caminho o sangue, a víscera, e Deus fala para Abraão: olha, nós vamos passar junto. Uhum. E o seu trabalho, Abraão, vai ser espantar as aves de rapina. Show! Show! Né? E o interessante é que no dia a dia, quando o casal ele tem a crise, né? Na minha cabeça ficou essa imagem. Eu e Anselmo e o Senhor passando nesse caminho de sangue e nós dois espantando as aves de rapina. Então, do dia a dia, quando Vem todo dia as aves. todo dia elas vêm, todo dia. Então, quando essas aves vêm, vamos dizer assim, os pensamentos, os sentimentos, porque não é bom, né? O ser humano, ele não é bom, né? Nós temos uma natureza que veio de Deus, mas nós temos uma natureza também terrena. Do pecado. Então, que é do pecado. Então, nós temos que todo dia ter essa consciência que eu vou precisar mandar essas aves embora, mandar esses demônios embora, mandar esses pensamentos intrusivos embora.
porque eu tenho aliança com Deus. Antes de ter com o Anselmo, eu tenho uma aliança com Deus. E eu tenho que zelar e vigiar, né? E Uhum. cuidar dessa aliança. E você? Dentro dessa minha pergunta, bem, aí não tem, para mim não tem jeito, né? Como é que você vai manter isso? E para, por exemplo, o conceito de Berite, que a Jo acabou de explicar aqui, dando o exemplo de Abraão, que eu trago para o casamento. Por exemplo, como é que acaba uma briga? Uma DR. E lá em casa rola DR. No início, voava panela e sapato. Voava, tô de boa. Entendeu? E aí a gente nunca recebeu instrução nesse nível. 10 minutos depois estava na igreja fazendo o trabalho de Jesus. Né? E aí a gente tem que encarar isso. Eles são normais. Tudo que todo mundo fez de errado e faz, a gente também praticou. Sim. Não tenha dúvida disso. Só que tem um detalhe. Quando fala nisso aí, que a aliança, o conceito de berite bíblico, passa por uma coisa que eu tenho que fazer todo dia, ela também. Morrer. Morrer. Porque o velho homem, ele nunca vai querer abrir mão. Então, num Não. conflito, quando é que você acaba um conflito? A mente humana vai dizer assim: quando alguém vence. Para o casamento, eu não uso dessa forma. Como é que acaba o conflito? Quando alguém perde. Resolve ceder, né? Porque ceder é isso, perder. Eu só não posso ficar sem a lourinha. E eu Entendeu? sim o moreno. E ela sem o moreno. E aí alguém vai ter que ceder. É. Alguém vai ter que morrer. Porque não tem para onde correr. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz não é nem a sogra nem a esposa. É. A É cruz é a verdade. nossa cruz. É o velho homem. Vocês acreditam que dentro dessa pergunta aqui, os acordos seriam sadios dentro de um relacionamento? Para manter tipo, acordos, né? Por exemplo, tipo, vamos supor, vocês são um casal que o Anselmo viaja muito. Como tantos outros casais que têm, né, seus chamados. E aí, uma vez eu ouvi até alguém da missão falando que quando fazia missão, né, quando ia para uma missão, ele fazia de tudo para quando chegar ele já tinha algo que ele já tinha estabelecido em família, de quando ele chegava, ele podia estar cansado, mas ele pegava o filho, ele pegava e ia tomar Faço isso até hoje. Sim, Esses até hoje. acordos são sadios? Não, você falando Não, isso não é daí. acordo, não. porque Na verdade, é um. isso não foi um Não é um acordo. acordo, na verdade. Isso, na verdade, nasceu, né? Nasceu da recepção calorosa que a gente sempre fazia. O Anselmo chegava, né? De viagem, então a gente ia com tudo, né? Eu e as crianças, na ocasião, a gente ia com tudo, de alegria para cima dele, né? Porque ele voltou. E aí ele falava assim: vamos sair, vamos celebrar. E aí a gente saía. E o muito praticar se tornou, vamos dizer assim, algo que passou a fazer parte da nossa dinâmica de vida, né? Não foi uma regra, não foi um acordo, mas foi algo que nasceu, Partiu. partiu do coração. A questão desse tópico aí que foi levantado, vamos separar, porque estamos lá no início de novo, né? Voltamos no início, né? Contrato ou aliança. Tudo que ele está falando está assim: se é aliança, se é contrato. Se é aliança, se é contrato. Né? Então, a palavra acordo dá a impressão que eu estou falando de contrato. Só que, biblicamente, não é isso. Quando Deus forma a mulher, ele ele tira a mulher do homem, né? Entendeu? Sim. Então, guarda uma coisa. Deus tirou do homem uma parte nossa mesmo, entendeu? Uhum. Então, quando a mulher... E fala assim, ela vai ser uma auxiliadora idônea. Então, uma parte de mim saiu, Deus criou algo muito melhor que eu. E quando diz auxiliadora idônea ali, na verdade, a palavra que a gente olha assim, opositora, um monte de gente já fala isso na internet aí, para todo lado, é alguém que vai levantar uma situação, não para oponente, mas para que um acordo, aí é acordo mesmo, se estabeleça. Quando a mulher, e é o papel dela, porque a mulher tem muito mais sensibilidade, a mulher é muito mais perspicaz, a mulher é muito mais observadora. Então, tem coisas que o homem, tiro por mim, passa de largo, nem observa.
Mulher entra no ambiente, ela já viu do sapato até o que a outra mulher tá na cabeça. O homem tá olhando o lugar todo, entendeu? Tô olhando o estúdio aqui, tô vendo tudo. A Jo, quando entrou, duvido que ela não olhou alguma coisa dessa mesa, algo aqui, detalhadamente, tá? Então, quando você vai desse princípio, e não tem jeito, como a Bíblia é algo muito forte no nosso relacionamento, a palavra de Deus, Amós 3:3, não tem como não ir lá. Porque o texto diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Qual o nosso problema? A gente lê o texto em português e interpreta ele em português. Só que o hebraico foi escrito ao contrário da nossa língua. Então andarão dois juntos se não houver entre eles acordo, andar, juntar e acordar. Isso é o que a gente anda. Isso é o que a gente fez durante muito tempo no nosso casamento. Até A gente que sai andando, junta os trapos do jeito que dá, e depois que um monte de conflito aparece, eu vou fazer acordo. Só que pela Bíblia, dentro da pergunta que você colocou aí, eu deveria ter acordado primeiro. Jô, é pra gente esse ano comprar um carro novo? Os conflitos acontecem porque não existe essa conversa. porque não tem a Não conversa. tem o acordo antes. Quando chega em casa, É. já fala assim, amor, peguei aquele dinheiro que a gente tava juntando e comprei um carro. Quebrou o acordo. Porque o acordo era o quê que tinha feito lá atrás? A gente vai reformar o apartamento. A gente vai investir num plano de saúde. A gente vai fazer. Nossos filhos vão para uma escola melhor. E homem, tudo que homem gosta de carro mesmo. E eu vou dar um exemplo na nossa relação de um acordo que foi feito quando as crianças eram pequenas e o Anselmo saía para viajar. E eu não iria ficar com as crianças. Que é, antes dele viajar, ele passar no supermercado, fazer as compras para poder ele ir e nós ficarmos abastecidos nesse tempo que estiver fora. E isso perdura até hoje. Responsabilidade. Sim. Uma coisa dentro do que a Jo está falando é responsabilidade. Então tem coisas que a gente não precisa nem entrar no nível de acordo. Já é inerente ao papel do homem. A gente Sim. só falou isso uma vez, né? Sim. Outras são bom. inerentes ao papel da mulher. A gente fica tentando achar desculpa. É o papel do homem. Ele é provedor, protetor, né? E Criado. procriador. Eu ia falar multiplicador. E procriador. São os 3 P's, né? Esse é o papel dele, nosso. E aí eu fazia isso. E no início você falou, eu fiz ontem, todo dia que eu chego em casa. Meus horários, a nossa filha primogênita ainda mora conosco. Então, tá dentro da minha casa ainda, eu trato do mesmo jeito. Eu chego em casa, eu posso chegar a hora que for, de madrugada, que for. Eu vou dar um beijaço na loura aqui e vou lá no quarto da minha filha e dou um beijo nela. Se eu venho de viagem, eu não dou um beijo. Eu pulo em cima dela. Com meus 110 quilos, ela fala, pai, pelo amor de Deus. Entendeu? 3 horas, 4 horas, a hora que eu chegar de viagem. Entendeu? Porque a gente tem esse acordo entre a gente. É né? algo que não é forçado, vem de dentro. Já É faz vem de parte. dentro. Já Faz faz parte. parte. Tornou. Sim, Tornou, sim. é. Não era assim, tornou. E o que acontece hoje em dia é que muitos casamentos, quando não há maturidade, né, quando o casal, né, principalmente o homem, a figura masculina, é criado dentro de casa de uma forma de que é criado, vamos colocar assim, sem algumas responsabilidades. Não foi preparado para o casamento, vamos colocar assim, né? As pessoas hoje não são preparadas para casamento. E aí, quando entra dentro dessa questão que tem que assumir essas responsabilidades, como você falou, suprir, cuidar, proteger, fica difícil. Não é? E aí gera as crises, porque a mulher veio para dentro do casamento esperando ser protegida, ser amparada, e não tem aí, Aí entrou em risco. entrou em risco. A gente viveu isso. Por quê? Eu sou de uma família simbiótica. Todo mundo decide tudo. A mesma família. A gente cresce tudo junto, certo? Então, e debaixo de um matriarcado. Minha mãe é sempre uma figura feminina muito forte, e meu pai morava no interior do estado do Rio, e a gente na capital, por causa dos meus irmãos, tinha que estudar. E eu pequeno cresci nesse negócio aí. Então, tudo meu era o quê? Mãe, é isso. Um cobrador que vinha, mãe, tocaram ali, estão chamando a senhora. Mãe, não sei o que lá, tá. Mãe, quando eu casei, o que eu fiz? Jô, né? Jô,
tempo inteiro. Jô, ligaram aí, ó. Jô, o cara tá cobrando isso. E Jô. do meu lado foi diferente, porque a mãe nos criou e quando a gente perguntava as coisas, ela falava: vamos esperar seu pai chegar. É. Vamos esperar seu pai chegar. Então, tudo tinha que esperar o pai chegar. Sim, Então, para depois ter a decisão. E no sim. casamento era o marido chegar, mas o marido nunca chegava. E o marido não chegava. Quando precisava, a mãe do marido é que chegava. Aí botava as coisas na minha mão, É. né, para resolver. Até alinhar, né? Até alinhar, deu um trabalho, né? Segura essa, ninguém sabe. Quando a gente casou, nós fomos morar no andar da minha mãe. Eu falei para o Anselmo, como é que vai ser? Não vamos ter liberdade. Né? E aí o que aconteceu? Chegou um tempo, morando ali, primeiro ano de casamento. Eu fui lá no apartamento da minha mãe, fiz blim blão. Só tava ela em casa, eu já sabia. E a gente teve um papo muito legal. Eu falei assim, mãe, claro que a senhora não é proibida, mas para a senhora entrar lá. E aí tem um detalhe, nesse aspecto, eu perdia da minha mãe. Sabe por quê? A Jo era uma filha para ela. Sim. Ela falou assim, filho, você só falou essa vez, não precisa falar de novo. Eu não me lembro, na minha memória, tanto de minha parte quanto E da você parte ainda dela. falou, né? 30 dias sem ir lá em casa. É, 30 dias sem ir lá em casa. Sim. E ela respeitou isso, entendeu? Respeitou. Mas só que a minha mãe, por sua vez, ela era mais filha Do- do que eu. Quando dava qualquer rolo, quem apanhava era eu. Entendi. Vamos lá. Antes de eu passar para a próxima pergunta, eu quero que você que está aí conosco, se você tiver uma pergunta aí, você já libera aí para a gente já estar fazendo aqui para o casal. Tenho certeza que da mesma forma que eu estou aqui na nossa, com muitas perguntas borbulhando aqui, tenho certeza que você também tem aí, tá? Então já escreve aí no chat a sua perguntinha aqui e você direciona para quem você quer que responda, para o apóstolo Anselmo ou para a apóstola Josane Barros. Tá bom? Escreve aí rapidinho, tá? Vou te dar aí 3 minutinhos para você estar escrevendo. E vou fazer essa próxima pergunta e a próxima é a sua. A próxima pergunta é: que conselhos você daria para casais que estão pensando em quebrar o contrato sem considerar o peso da aliança? Você falou algo aí, né? Você falou peso da aliança. O peso, não o peso. A grande questão é se está disposto a ir na fonte do verdadeiro amor. Porque quando você se submete a ir na fonte, você procurar a fonte do verdadeiro amor, as coisas ficam diferentes. Porque o amor, ele suporta as imaturidades, né? As faltas de responsabilidade. O amor, ele acredita que tem uma esperança, né? Esperança que o outro pode mudar. É que hoje em dia eu vejo que existe uma falta de respeito entre os casais, onde essa falta de respeito ela está sendo materializada dentro da igreja. Então a gente encontra muitos casais de fachada, Uhum. onde não tem o respeito, onde o relacionamento dentro de casa, nas quatro paredes, ele é abusivo, ele é narcisista. E ambos não têm a coragem de ir para a verdadeira fonte ou até mesmo procurar cura para as suas feridas. Por quê? Na verdade, o que está acontecendo é que, às vezes, os casais eles têm as feridas, elas não foram oriundas da vida do relacionamento do casal, elas vieram desde lá da primeira infância, no decorrer da vida, até a adolescência.
E aí, quando casou e veio para a vida do casamento, ferido, é claro que um ferido juntou com outro ferido, ambos vão se ferir. Então, na aliança do casamento, não procuram se curar. E aí, o que que se faz? A projeção sobre o outro daquilo que foi ferido lá em casa, com papai, com mamãe, com irmãos, com vovó, com a grande parentela. E aí projeta sobre o outro. Eu vou dar um exemplo por mim. Eu casei com o Anselmo, vim para a vida do casamento cheia de feridas, cheia de feridas. E comecei a projetar no Anselmo. O Anselmo falou assim: Jô, vai resolver suas dores com Deus. E eu falei assim: eu vou. E eu mergulhei fundo na cura, porque eu precisava ser curada para exercer aquele novo papel de ser uma esposa, que sendo, né, auxiliadora idônea, aquela que iria entender que a minha missão estaria dentro da missão do Anselmo. E aí eu seria uma parceira com ele naquela missão que Deus deu a ele, e não na minha missão. Não tem como. A missão da mulher, ela está inserida, mas ferida, eu não iria contribuir, Sim. né? Então, um grande conselho que eu dou para os casais hoje: procure se curar. Vá curar suas feridas. Saia da projeção, principalmente das mulheres, né? Para de projetar no homem, mas vai curar suas dores, para você aprender a acessar essa verdadeira fonte que é Deus, e aí sim você vai começar a olhar o seu marido com os olhos de Deus. E aí você vai começar a entender muitas coisas. E você vai parar de perder tempo. Porque, na verdade, é isso. Nós temos que parar de perder tempo brigando, parar de perder tempo se chateando e viver a vida do casamento, do casal. Por quê? A vida é curta ou não é? Hein, amor? Curtíssima. Então, esse é um conselho que eu dou, né? Que procure a cura, É, né? Amém? Amém. é por aí. Você tem algum conselho? Para essa pessoa que deu essa pergunta sobre o divórcio, né? Eu vou bater na mesma tecla porque é a experiência nossa, a gente também teve esse pensamento. Então eu quero dar uma dica, né? Ponto número 1. Se o divórcio continua sendo uma opção, que aí tem um detalhe, eu não sei qual período a pessoa manda uma dessa, porque durante o nosso casamento nós tivemos fases. Na nossa vida, o número 7 é muito interessante. Nós temos fases que de 7 em 7 anos, porque Deus é muito assim, Ciclos, ele né? trabalha por ciclos. Então, da mesma forma, quando você abre textos bíblicos, como lá em Gideão, que os amalequitas vinham na época da colheita, né, de tempo em tempo vem uma investida na vida da família. E o propósito de Deus é a aliança, o do diabo é o divórcio. Entendeu? Sim. O casamento do diabo é o divórcio. Tá? Que é o que o divórcio? Me perdoe, o que é um divórcio? É quando a pessoa vai para o casamento com o diabo. Que isso você está falando? É quando você vai casar com você mesmo. Quando você vai para o divórcio, é porque você está casando com você mesmo. Você falou assim, não dá para conviver com fulano, ele não dá para conviver comigo, então eu vou viver sozinho. Aí é que é o rolo. Porque, que dica que eu posso dar? Não tente resolver a luta que você esteja travando no relacionamento, não tente resolver isso sozinho. Não dá certo. Ah, que isso, mas Deus, muito cuidado, Deus vai falar comigo, Deus, não. Quando a gente teve altas crises, a Jo lembra, viajando para Belo Horizonte para estar com casais, né, amigão nosso, a gente abrindo o coração das nossas dificuldades. Sim. Entendeu? Porque tem um monte de rolo. Então eu não sei, se é um casal novo, se é um casal que tem filho novo, se é um casal que está com filho adolescente, que aí os filhos vão nascendo, que é o propósito de Deus. E aí vai vindo essas batalhas. Se não tem propósito na tua vida, tá? Vou dar outra dica a você. Deus uniu o homem e a mulher com um propósito. E o propósito não é encher a garagem de carro,
ter o melhor apartamento, isso tudo é consequência. E tá dentro É. do propósito de Deus. Segura essa, tá? Mas uma dica para você: se o divórcio continuar sendo uma opção, o altar do diabo tá montado para você, que você vai casar com você mesmo. Agora o de Deus, não, não. O de Deus eu vou ter que repartir. Sim. O altar de Deus eu já entro dividindo. Entendeu? Quando eu vou para o altar de Deus, fui com o Jô, eu já entrei sabendo que eu ia ter que perder um monte de coisa. E aí tive que parar mesmo. Eu amo futebol. Uhum. E a gente sempre teve muito, a vida muito dinâmica. Entendeu? E no decorrer do processo todo eu tive que abrir mão. O que era melhor? Estar junto dos meus amigos da bola ou trocar uma bola com a minha esposa? Entendeu? Mas ela nunca foi contra, nunca fala assim, não, não quero que você faça isso, não quero que você faça aquilo. Não é por aí, Consciência, né? entendeu? Sim, É sim. consciência. Então, só para os casais aí, você aí que está ouvindo a gente, talvez você esteja num processo que está indo resolver com o divórcio. Então, segura essa no peito aí, dá teu jeito. O divórcio é o casamento com o diabo. Ele está levando você para casar com você mesmo. E a única opção do casal é o perdão. A única opção é essa. Primeiro que é mandamento, perdoai-vos uns aos outros, assim como Cristo perdoou. Então, a opção é essa, perdoar e perdoar. Não tem outra opção. Então, Manda aí. vamos lá, que agora tem as perguntinhas aqui do pessoal que está conosco online. Vou até beber um pouquinho, bebe também um pouquinho de água, que as perguntas estão, ó. Então, as perguntas que tem muita, né? Ó. Tem 3. Vamos lá. Como fica uma pessoa que se separa por traição e esse casal se relaciona novamente? Como fica essa situação? Para um dos dois responder. Vou repetir. Eu quero entender, vai. Como fica uma pessoa que se separa por causa de traição Uhum. e esse casal se relaciona novamente? Como fica essa situação? Se relaciona novamente com outra pessoa, é isso? Ou eles voltam a É, se relacionar. não- Fala os dois, ó. Se volta para Vambora. se relacionar é de Deus. É de Deus. Viu? Foge, sai de perto de todo mundo, dá um garro nele, dá um garro nela. E volta. Voltou, pô? Voltou. É. Se for com Se é outro. o mesmo, Não, hoje a gente tem esse rolo aí agora que já tem 10º casamento, né? Aí tem uma confusão de DNA dentro dela. Que o Ligação sangue de dos alma, outros né? fica clamando. É, há uma ligação de alma. E o sangue dos ligação de outros alma. fica clamando a pessoa. Tá lá em Hebreus isso. Tá? Tá? E a pessoa não fica em paz, né? Não. Não fica em paz. São muitos conflitos, né? Na alma, muitos conflitos no espírito, Porque uma aliança foi no quebrada. Foi. corpo. Foi, não. Aí é a Porque uma questão do aliança adultério, espírita- né? É, Pelo sim. jeito aí É. que ela tá colocando. É verdade. Houve traição. Houve a traição, não é isso? Então, por É, exemplo, houve se é uma traição, vertente, é. se entendemos que o Houve marido ou a traição. esposa voltou, ó, tira um ano de férias. Entendeu? Vai passear, beija caso. bastante, garra ele, garra ela, ministra todo dia se puder. Agora ela concebeu outro relacionamento? Aqui não tá bem É. explícito. Diz o seguinte: como fica uma pessoa que se separa por traição e esse casal se relaciona novamente? Como fica essa situação? Se ela se relaciona com a Ela mesma pode ter pessoa, com outro relacionamento, né? pode ter de Aí outra. é o novo casamento. É um novo casamento. Um Aí é um novo casamento. Isso aí é recasamento. dá outro podcast esse Da daí. outro Mas- podcast. Problema não, a gente pode dar um toque aí relacionamento. sobre isso, né? Outro Então, casamento. aqui, ó, a pessoa foi para outro relacionamento. Ela foi para outro relacionamento, né? Aí Biblicamente. como é que eu posso dizer a você? Ela tá casada com o marido, né? Primeiro marido. Ainda tá. Ainda Ah. está casada. Sim. Porque enquanto E a aliança esse não marido pode for quebrar, né? Ah, não, do Aí- conceito de berite não tem. Não quebra. Não quebra. E ó, tomara que o caso dela seja diferente, quero o bem dessa pessoa que está nos acompanhando aí ao vivo agora. Entendeu? A gente está atendendo um casal que está vivendo isso. E detalhe, não foi por causa de traição. Segura. Foi por causa de viuvez. E assim mesmo, as lembranças do primeiro. Tá dentro de casa. Vem direto. Não, tá hoje. Eu não tô falando de garoto novo, não. Nem de menina. Então, ó, segura essa aí. Maravilha. Mas Deus pode reconstruir todas as coisas? Pode. Vocês podem ter uma vida
muito abençoada, oro por isso. Tô vendo que hoje a realidade nossa é essa, Sim. só que é um tema interessante o recasamento aí, vale a pena a gente vir conversar. É. Mas já está casada, já passaram todos os anos, a pessoa já está no terceiro, quarto casamento, né? Aí você vai numa coisa que eu solto uma bomba aqui para um podcast futuro. Vambora. Que o que está escrito no texto bíblico? O que Deus uniu não separa o Não homem. separe o homem. Vou fazer uma pergunta: foi Deus que uniu? É. Sim. É uma pergunta. Foi Deus Aí, ou ó, foi a alma? Aí que merece uniu? vir para conversar, não sobre contrato e aliança, mas sobre recasamento. Que tem muita coisa aí para a gente falar aí. Olha, se você quer, você já coloca lá nos comentários pra gente depois, que a gente convida o casal novamente, tá bom? Vamos para a próxima? Vamos embora. Senão a gente vai embora aí. Esse tema é bom. E quando o casal se separa, porque ela diz que o amor acabou. Sentimento, né? Sentimento. Sentimento. É. Sentimento não é alimento. Vai passar pelo lugar, né? Que Deus fala que nós temos que ser racionais. O amor, ele envolve você ser racional também. O amor, ele não acaba. Ele esfria. E ele esfria porque se tomou caminho errados. Ou, de repente, tomou conselhos com pessoas erradas. Tomou Acabou, decisões né? erradas. Decisões erradas. Decisões Precipitou, né, às erradas. vezes. Então, Aí uma coisa interessante, quando fala assim, o amor acabou. Lembra que eu falei da tricotomia? Sim, sim. Existe até mais do que 3. Mas tem que saber se esse amor que a pessoa está dizendo, ele é filéu, Aham. ele é ágape ou ele é eros. Porque quando... O amor filéu é o amor de pai de um irmão. Eu estava falando com uma pessoa que trabalha com liderança sobre isso. Essa é a bagunça. Quando eu casei com o Jô, eu só tinha com ela filéu, e a gente era muito amigo, como irmão da igreja, Uhum. tá? E chegou num ponto que eu fiquei de olho porque o amor eros estava dentro de mim, Uhum. querendo o corpo dela. E o ágape? O ágape é só com o tempo. Porque o que diz o texto de Coríntios lá? O amor tudo Não arde em ciúme, então vai ter situações de ciúme. vai. Não age soberbamente, então vai ter situação que o orgulho vai aparecer dentro do relacionamento. Uhum. Então, quando você vê lá no texto em Coríntios, não dá tempo aqui, quem está aí conosco, pega o texto, separa cada expressão dessa e vê aonde que o amor não está conseguindo fluir, entendeu? E algo assim que... E haver uma reconquista, né? Exato. Se esfriou o amor, tem um conselho, vamos colocar assim. Ver aonde. Algo assim que hoje eu posso dizer que mudou a minha maneira de olhar o ágape. Porque eu pensava que eu conhecia o ágape. Eu fui conhecer o ágape, de fato, agora na situação que em família nós estamos vivendo. Que é o caso da minha mãe cuidando do meu pai, que tem Alzheimer, e ele é acamado. Então, eu comecei a ver o ágape em movimento. Sim. A maneira que ela cuida dele, as renúncias que ela faz para poder cuidar dele. Talvez muitos abririam mão, Sim. né, de um marido, né, que agora está com Alzheimer. Tem dia que ele reconhece, tem dia que ele não está bem. Isso é forte. E algo que ela falou para mim no nosso último encontro, Isso é forte. perguntaram para ela assim: você não quer colocar ele num abrigo? Não, e um Ele dia você está te flagrou. prejudicando. Um dia você flagrou sua mãe chorando. Sozinha. Chorando sozinha. E ela falou, ela orando para Deus, ela falou assim: Senhor, eu tenho saudades dele, daquele homem que conversava, que sempre trazia algo para mim.
E ela né? falou, é o meu amor, né? É o amor dela, né? Então, o que que acontece? Ela virou e falou assim: eu jamais teria coragem de colocar esse homem num abrigo pela pessoa que ele foi, por tudo que ele fez por mim, pelos meus filhos. Eu não teria coragem. Ela falou, e pelo amor que eu tenho por ele. E o amor, né? Eu tenho lembranças desse amor. E aí não tem mais Eros aí, porque Não tem já foi Eros, embora Eros. O Eros foi entendeu? O embora. que tem ali é um ágape muito forte, em movimento, E um filéu. e o filéu, e um testemunho fortíssimo. Sim. O rolo é quando o casamento, o relacionamento, ele foi pelo Eros. Sim. Ele não foi nem pelo filéu. Nem pelo filéu, Que é se o- foi só A gente pelo canta, Eros. né? O teu amor é como de um pai e de um irmão. Sim. Entendeu? Sim. Então, é um amor nesse sentido relacional. Relacional. Não tem nem filéu. Sim. Só tinha o que ali? Só sexo. Desejo carnal. Rapaz, é um fiapo de Porque cabelo. o amor ágape, ele é o que Jesus fala, que o homem ele vai dar a vida Muito pela forte mulher. isso, gente. É. Isso é o ágape. Ele vai forte. dar a vida dele por mim. Não, essa experiência que Não a é? Jô tá falando da minha sogra, cara, me quebrou. É. Gente, eu falei assim, é porque E, é a- você. e o testemunho de vida do que ela viveu também, ela não olhou Sim. para a parte negativa, ela Sim. só Não. olhou, ela, Olha só, ela é só o seu racional Sim. ali entrando em movimento. Ah, o amor acaba. O amor não acaba. Muito forte. Porque esse ágape vai levar essa razão a entrar em movimento, que aí eu consigo me doar em prol do outro, Yeah. não é? Vamos Ô, lá. Desiste não. Vai pra cima do broto. Vou, vou para a próxima aqui, ó. Tem só mais duas e eu vou fazer uma outra aqui. Opa! Como restaurar o amor de um que acabou e só um lutando? É quase Tá quase na mesma na da mesma outra lá. situação da outra, É. né? Aí Ela só já que veio assim, como restaurar isso? é como restaurar. Eu não conheço outro meio. Pode falar. Eu não conheço outro meio. A própria palavra já nos ensina, né? Tem situações que para nós vencermos é jejum e oração, É cruz, é cruz. é perdão. É você renunciar ao seu eu. Seu eu vai ter que morrer, vai ter que ir para a cruz. E muitas das vezes nós não estamos na cruz pregados com prego, nós estamos com véu. A gente desce da cruz rapidinho. Sim. Então é um tempo aí de você se olhar e ver se você está disposto a lutar por aquilo que você acredita da palavra de Deus. Então eu creio que tem restauração, mas tem que ter oração, tem que ter jejum e tem que ter morte do eu, cruz. A pergunta aqui, Como restaurar o amor de um que acabou e só um lutando? Ou seja, um casal que só um tá Só um que lutando luta. pelo. eu sei que a gente usa muito a palavra restauração, né? É como se pudesse, a gente fala disso no curso, né, um do É. outro lá. A gente começa até com a dinâmica da aliança. Tirei a minha aqui, ó. Essa palavra restauração, ela é importante em várias áreas, na área de cura interior, o pessoal usa muito isso. Uhum. Mas tem um detalhe. A aliança, né, que é o símbolo, por exemplo, de um casamento, ela é feita de ouro. E uma vez, eu era muito magrinho, viu, gente? Não ri, não. Eu casei com 56 quilos. Orei para ele engordar, me proteger. Agora tá Agora orando, pra tá você orando pra emagrecer. voltar. Agora é. estou orando para ele emagrecer. Aí o que rola aí? Uma vez, aí eu engordei, né? Aí a minha aliança não saía do dedo, lembra? Não saía. Não saía do dedo minha aliança e a gente foi fazer novas alianças a partir do ouro da aliança que ele já tinha. E aí lá no Orives ele cortou a aliança. Eu, na minha ignorância, pensei o quê? Pô, ele vai colocar mais um pedaço de ouro, vai soldar, lixar, igual que fosse um cano de Uhum. água, alguma coisa assim. Ele virou para mim, o Orives, nem ele sabe o que ele estava me ensinando, me deu uma aula, cara. Ele virou para mim e falou assim: não se faz assim. Eu falei, mas como é que faz?
para restaurar a aliança? Ele falou assim: a gente vai, como o senhor vai fazer uma aliança um pouco maior, aí a gente tinha uma quantidade maior de ouro, e é muito princípio de um ourives. Nossa. Ele virou para mim: eu tenho que completar com ouro novo. É. Porque como é que faz então para fazer a nova aliança? Tem que passar pelo fogo. Derreter tudo. Tem que derreter tudo e fazer uma A nova. prova de fogo. Aí ele falou assim: e eu tenho que, para essa aliança, como o ouro foi passando o tempo, eu fiz 18 quilates ou 20, sei lá. Ele falou assim: eu tenho que trazer um ouro mais puro ainda, Meu Deus. para juntar nesse ouro que eu vou derreter, porque quando passar pelo fogo, olha o que ele falou, vai perder esse ouro antigo, algumas partes, que não vai servir para o novo. Ou seja, o velho tem que ficar para trás. Eu acho que eu já respondi essa pessoa. Tem mais uma pergunta dessa própria pessoa. Mas vamos lá. Uma aliança quebrada em um novo relacionamento de ambos é provavelmente uma aliança abençoada em Deus? Não entendi. Uma aliança quebrada, vírgula, em um novo relacionamento de ambos é provavelmente uma aliança abençoada em Deus? Não, ainda que fosse ambos ou não, se Deus vai abençoar um novo relacionamento, Uhum, né? Deixa eu falar assim, volto no ponto do recasamento que a gente vai ter que voltar um dia. uhum. Tá? E hoje muita gente está vivendo isso. Tá? Eu Ser fiz, tanto é que eu polêmico, vim né? para. Eu fiz uma pesquisa enorme sobre isso. Recasamento. Então, segundo aponta-se, a nível mundial, eu acho que é 5 pontos, se eu não errei o número, 5,6 em cada 1.000 habitantes Hum. vão passar pelo divórcio. E a faixa etária no Brasil, por exemplo, para divórcio, mais relevante é de 40 a 45 anos. Uhum. Ou seja, essa pessoa já conviveu. Se fosse Uhum. eu estaria num divórcio com o Jô aos 17 anos, perdão, 17 não, no meu caso, aos 20 anos de relacionamento, mais ou menos. E aí prova o quê? É uma época onde vai ser provada a aliança. Porque tem isso, viu, gente? A aliança, Uhum. ela vai sempre sendo provada. Por quê? Ela vai Cada ficando cada fase vez o seu quê? desafio, né? Ela vai ficando cada vez mais forte, É. Sim. entendeu? Isso depende se o casal quiser investir em Ele vai relacionamento. avançando mais adiante, Sim, entendeu? Ele vai sim. Então, avançando. nesse caso, de novo, do recasamento, entenda, tá? Se fizer corte dessa parte aí, é contigo. Eu sei quem eu sou, e sei o que eu falo, e sei o que a gente ensina como casal, tá? Você vai ser abençoado, entendeu? Individualmente, a bênção do Senhor, primeiro, ela é para a pessoa, ela é individual. Sim. Só que os dois se tornaram uma só carne. Aí agora é a terceira carne. Aí agora a quarta carne. Aí agora virou a carnificina, né? Que tem casamento hoje que o cara tem 15, teve 15, 10, 15 relacionamentos, né? E se eu, depois se você me deixar, eu vou lembrar de um cara que a gente fez o curso uma vez, num hotel que Uhum. tinha esse cara tava lá no hotel, né? Ele já, sei lá quantos casamentos tem. Depois o pessoal da aqui da Razel, se puder pesquisar aí, eu vou pedir aqui para pesquisar quantos casamentos esse cara teve para eu falar dele aqui agora. Mas volta, a bênção está sobre os quatro. Deus está abençoando. São 2 casais agora, né? Era um casal, cada um foi para um lado, construiu um novo casamento. Eu estou entendendo que é isso que é a pergunta dela. Deus vai abençoar? Vai abençoar vocês. Só que tem um detalhe. A nível espiritual, existem níveis espirituais que vocês não vão conseguir acessar. Entendi. Isso. Aí a pessoa às vezes não Vidas. entende, mas é proteção para você, Sim. entendeu? Uhum. É proteção. O Sim. mundo espiritual sabe quantos Sim. casamentos você teve, Sim. entendeu? Sim, entendi. Entendi. Vamos lá. Fazer uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que essa vai ser a última, tá? Como o relacionamento de Deus com o seu povo nos ensina sobre fidelidade no casamento. Isso daí vai resumir tudo aí, tudo que a gente falou, Como né? o relacionamento De Deus com o seu povo nos ensina sobre fidelidade no casamento. A gente tem lá a história de... É Amós? Não é. Não, Não é... você está falando isso aí, na hora eu lembrei que também é um dos versículos, dos textos do nosso casamento, Ah, entendeu?
Vou soltar a bola para ela falar aí, né? Aham. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. É. Tá no nosso convite de casamento. Também, né? É. Fidelidade passa por um lugar dentro de nós, né? É, que é o desejo de não quebrar princípios, Uhum. né? Ser fiel. E o julgo desigual, né? É, Você vai entrar nisso aí. vai entrar nisso. É porque quando fala de Deus, né? Do Deus aí, né? Ele vai Deus, entrar. o relacionamento dele com o povo. Dele Uhum. com o povo. Ele é fiel, Ele independente é que o povo não é fiel. Ele é fiel. fiel independente. Mas Deus é Entendeu? fiel àquilo que ele estabeleceu, não àquilo que eu criei. Uhum. Sim. Soberania, a Aquilo que você fidelidade dele cria. está dentro do que ele fez para nós. Da essência. Quando eu não aceito isso, aí é problema meu. Porque quando você cria, você abre, vamos dizer assim, opções para você não ser fiel. O homem, ele cria, né, essas opções. E aí é onde ele usa máscaras. Então, se for para nós olharmos a relação de Deus para com o seu povo, é ser fiel, é Uhum. permanecer ali, né? O povo de Israel não permaneceu. O povo de Israel, Se ele foi prostituiu. infiel. Ele quebrou, eles sabiam dos princípios, eles sabiam dos mandamentos, mas tinha uma carne ali, tinha uma alma que falava mais alto. Então, quando você entra no caminho da fidelidade, você está dizendo assim: você vai falar, pai, eu vou ouvir e eu vou seguir os seus mandamentos e eu vou viver os seus mandamentos. Então, isso é uma decisão. Ser fiel e exercer a fidelidade no casamento nada mais é do que você decidir. Eu decido ser fiel independente do outro. Se o outro não está sendo fiel, o problema não é meu, o problema é do outro. Sim. E é com Deus. Então, quando você consegue ter, também isso passa por maturidade. Uhum. Né? Eu digo isso por causa de vivências na pele. Sim. Né? A pessoa ela pode decidir, né? E ela vai decidir, é razão, é racional. Aí ela vai falar: eu vou ser fiel, independente dos comportamentos que o meu marido tenha, porque Uhum. eu tenho filhos. E os filhos, eles sempre estão olhando para os pais para ver qual caminho que os pais vão tomar. Então, se um decidiu não ser fiel e o outro decidiu, os filhos estão vendo, né? Então, passa por esse lugar de decisão. Amém. Entendi. Essa questão da pergunta, da última, né? Deus tem que estar no centro, né, de tudo. Porque quando você vai no conceito entre contrato e aliança, e a gente está falando sobre aliança, né? E voltamos, porque você tem aliança, tem alianças na Bíblia que a gente estuda até a nível teológico mesmo, e você tem a aliança abraâmica, que a gente chama, né? Que é um ensino que está dentro da Berite, que a Jo já falou também bastante sobre isso. E quando Deus está no centro, a aliança dele manifestada, né? A fidelidade está em Deus. Deus é fiel. Isso é um atributo de Deus que ele compartilhou com os homens, né? E aí o primeiro lugar para esse conceito e esse atributo de Deus ser estabelecido é dentro da família. Então a Bíblia inteira ela aponta para uma aliança. Uhum. A Bíblia é uma mensagem de aliança com quem nos criou, nos amou, nos resgatou, né? E virá nos buscar. Por causa dessa aliança que ele fez lá atrás. De ser um povo com esse Deus. Então, durante toda a existência humana, assim como o povo de Deus, o povo está sempre saindo para outras regiões. O texto que eu falei lá de Jeremias 50, que é o nosso convite de casamento também, o texto diz lá no versículo 5 assim: vinde e unamo-nos ao Senhor Em aliança em eterna, aliança eterna e que jamais será esquecida. Então, se eu falar aí, tá atravessando divórcio, como é que é agora se eu estou num recasamento? Deixa eu falar um negócio para você. Se Deus não tiver dentro, você está em total risco
E esse texto de Jeremias, ele fala quando o povo estava na Babilônia, estava voltando. E aí eles fazem um pacto de aliança com Deus. E quando se fala em pacto de aliança, tem que ter sangue. Se Sim, fala de sangue, tem que ter morte. Morte, principalmente hoje, do ego, do eu. sim. Entendeu? E aí Deus vai estar ali no meio do nosso relacionamento. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos sentados aqui. É Sim, Ele que é o garantidor da aliança, não sou eu. Não é o meu psicológico, não é a minha boa educação. Tanto é sim, que o índice de divórcio maior é, quanto mais culto, maior o índice de divórcio. sim, Uhum. sim. Deixa eu, tipo assim, essa seria a última pergunta, mas assim, me veio algo assim em mente, eu não posso deixar de perguntar aqui, né? Nós temos, assim, trabalhado dentro da viração do dia a questão da honra, né? A questão da honra, e nós temos falado muito sobre recompensa da honra. Deus Uhum. recompensa quem honra. Então, quando a gente vê dentro de um relacionamento, né, de casamento, essas quebras de aliança, né, essa questão de não morrer, né, morrer para suas Uhum. vontades, não ceder, você está desonrando, Sim. não é? Você está desonrando primeiramente a Deus, porque se realmente aquilo ali foi o propósito de Deus, se você entendeu que aquilo ali era o propósito de Deus, você está desonrando a Deus através daquela quebra, não é? E tem um texto assim que eu queria compartilhar, aproveitar e compartilhar aqui, né? E já convidar você também para estar conosco na viração do dia, porque a gente tem falado sobre honra e a gente tem visto muitas questões que dentro da nação brasileira mesmo acontecendo porque falta honra, Uhum. né? Jesus, quando ele foi estar lá no meio do seu povo, em Nazaré, ele foi para fazer muitos milagres, né? Ele foi para fazer muitos milagres, mas ele não pôde fazer apenas umas curas. Não diz que ele não quis fazer, diz que ele não pôde fazer. Ele não foi reconhecido como Jesus, Uhum. como o Messias, né? Uhum. Então, não honraram ele. Ele não foi reconhecido, ele não foi honrado diante daquilo que ele veio como um propósito de Deus para estar ali fazer milagres sobre o povo dele. Então, há um milagre para ser feito dentro das casas. E Sim. quando você não crê dentro da questão de que o seu casamento pode ser restaurado, você não está crendo em Jesus que ele pode restaurar. Então, Uhum. você está quebrando uma honra, não é? Uhum. Então, assim, você dentro dessa questão das quebras de aliança dentro do relacionamento, você pode me dizer que os milagres não acontecem, as situações que a gente espera que aconteça dentro do nosso lar, como prosperidade, como os filhos serem abençoados, pela questão da honra? A honra, a quebra da honra ali, de um não honrar o outro, isso afeta no como que eu vou dizer? Na hora da decisão E do crescimento, né? do crescimento, Do casal ali, da família. Uhum. A honra, ela começa pelos pais, né? Quando o marido, ele honra a esposa. E aí a esposa, ela honra o marido. E os filhos, eles só vão honrar aos pais se vê esse mandamento acontecendo, né? Porque a nossa vida, para ela ser prolongada, nós temos que honrar os pais. Então, muitas das vezes, né, você vai ver na família temperamentos diferentes dos filhos. Você vai ver que de repente, se um dos papéis, pai ou mãe, não honra, os filhos vão escolher a quem vai seguir, né, como exemplo, como modelo. E, às vezes, mesmo os pais desonrando um ao outro, você ainda encontra filhos que honram os pais. Como também você vai encontrar que é um lar sem honra. Então, isso vai afetar. Por quê? Algo que eu aprendi foi interessante. Antes de casar com a Anselmo, a mãe viu o temperamento do Anselmo. E
ela virou para mim e falou assim: se você quer ter vida longa com o Senhor e com o seu casamento, você vai ter que aprender a respeitar. E o respeito está ligado à honra. E é claro que eu falhei muitas das vezes na frente dos meus filhos. Mas nós aprendemos também uma lição. Se você errou, vai a quem você errou, na frente das pessoas que estavam ali e que presenciou a desonra, e você peça perdão pelo que você fez. Então, nós começamos a colocar isso em prática. Por quê? Para os filhos verem o exemplo. É difícil? É difícil. Porque tem o tal do orgulho que fica ferido, né? Significa, não quis morrer, não quis cruz. Então, algumas vezes eu tive que chegar perto do Anselmo e falar: perdão pela forma que eu fiz, que eu desonrei, que eu te tratei, e os filhos assistirem, né? E eles ainda brincarem comigo. Esse não faz mais, né? Então, a questão da honra na família, por não ter, isso afeta toda a família. Entendi. O que a Jo está colocando, né? É interessante que no nosso seminário, ou workshop, ou curso, né, se fale, para família, alguns entendem que é para casal, tudo bem, né? O importante é a mensagem chegar. Das 8 ministrações, a última é sobre honra. A última é sobre honra. Porque ela vai fazer um link com a continuidade do um do outro. É um seminário chamado Filhos na Aljava, né? Isso. Então, a gente termina um do outro com honra e começa o Filhos na Aljava com honra. Entendi. Entendeu? Entendi. Por causa desse princípio que a Jo está colocando. Por quê? É o relacionamento do homem para com Deus. Entendeu? Aí onde você vai... Deus vai dar as diretrizes dele, é o primeiro regramento de Deus, escrito com o dedo dele lá pro homem, ó, Moisés, faz isso, tá ali. Quando chega na metade do caminho, aí os outros 5 é do relacionamento do homem com o próximo dele. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Então, quando a conversa sai do vertical e vem para o horizontal, primeiro mandamento, e é um mandamento com promessa, é honra pai e mãe. Aí depois que vai desencadear, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, né? Por quê? Se eu quebro a honra, eu abro, olha que responsabilidade, eu abro a porta no meu relacionamento para que os outros ocorram. Tudo Entendeu? começa com pai e mãe. E com o princípio da honra. Sim. Entendeu? Sim. E aí a gente entra falando, pedindo perdão mesmo. Eu tenho que vigiar todo dia, senão eu estou quebrando o princípio. Sim. Entendeu? Sim. Quando eu quero acabar com a Jo, quando eu falo, eu já tenho uma fala forte, todo mundo está vendo aí. Eu faço isso em público, para mim, eu estou falando normal. Para ela, no público, então, é como uma agressão. Sabe o que eu estou fazendo? Desonrando ela. Sim. E eu ajudo ele. É. Estou me sentindo Exposta. Você me desonrou. É uma desonra. Aí ele fala assim, como assim? Entendeu? Então, eu ajudo. Sim, entendi. Por causa do temperamento dele, Sim, da voz sim. dele, do jeito dele. E Sim. quando eu me sinto, eu falo. Você, como uma esposa sábia, você vai lá e ajuda ele, porque automaticamente vocês Mas não vão... antes eu não fazia isso. Aí a briga acontecia. Então, aí o Espírito Santo vai moldando. Sim. E aí nós fomos, né? O ferro com ferro se afia. O pai e a mãe, quando brigam, isso aconteceu muito. A gente vigia até hoje, afetou meus filhos, Sim. gerando insegurança, algumas incertezas. Quando, por exemplo, como casal, a gente quebrava o pau, a DR era na frente deles. Sim. Entendeu? Uhum. Então, dentro dessas implicações e consequências, o princípio que deve ser restaurado é a honra. Sim. Entendeu? Sim. Quando há uma violência física, O conselho é aqui que desonra. pediu aqui também é a questão da honra, né? é a Olha honra. só. Tudo vai passar pela honra. E até hoje a mesma coisa. Então, Sim. quando Mas a gente violência termina física, com que você honra, falou. não, violência física é desonra. É desonra. Violência verbal é É desonra. desonra. Do marido com a mulher, o filho viu. Agora segura só.
Isso a gente já sabe hoje trabalhando com filho. Estamos lá num shopping passeando, ou até mesmo dentro do nosso meio, da equipe da missão, eu estou vendo uma criança gritando, esperneando no público. Se no público a criança está assim, no privado, tem alguma coisa que está sendo afetada na honra. Da criança? Da criança. Aí é na família. A Entendi. criança foi afetada. Entendi. Alguma coisa gerou desonra na vida dela, que gerou uma insegurança. Aí essa criança está lá no meio do shopping, batendo a perna, fazendo não sei o que lá. Aconteceu isso conosco. Eu precisei chegar em casa e a gente fala assim, né? Eu vi dessa criação também. Ah, você fez uma pirraça, toma uma coça, não é isso? Você desonrou. Aí entra o filho na aljava. Você desonrou seus pais quando você fez aquelas. Quando, na condição de filho, Uhum. você fez tal ação. Entendi. Entendeu? Agora, por que, que o filho desonrou? Porque ele foi desonrado. Provavelmente. O pai desonrou primeiro. Exato. É, bom podcast também, E né? outra coisa que é Meu importante falar, né? E quando um ou outro não quer se relacionar com as famílias, a grande, né, parentela, né? Porque todo mundo veio de uma família. Então, a honra, ela não fica só dentro da família ali que você agora Estabelecer. formou, estabeleceu, mas tem a família de origem. Então, quando você não quer se relacionar com a família de origem, você leva desonra. É. Talvez você até fale coisas, né? Então, quando você casa, você não casa só com seu marido, mas você casa também com a família do marido, com a família da esposa. É. Então, a honra, ela está ali dentro da sua família, que foi estabelecida, e ela vai para as famílias de origem. É. Então, ó, pegando lá no decálogo, né, os 10 mandamentos, se o mandamento é honra, depois que vem, então, não matarás, matar é desonra, não adulterarás, adulterar é desonra, não cobiçarás, cobiçar é desonra, É. porque primeiro eu quebrei a honra. É. Por que, que a pessoa adulterou? Quem fez a pergunta lá? Antes do adultério já estava rolando desonra. Há muito tempo. Há Muito muito tempo. Muito tempo. Provavelmente a desonra já estava lá no casamento. É. No casamento, não. No namoro, No no namoro. noivado. Lá atrás. Já estava lá É. atrás. Porque Meu uma Deus. desonra. Já era para parar tudo e fechar para balanço. Uma desonra, quando Meu acontece no casamento, por exemplo, a desonra verbal, quando você ofende o outro. Gente, a ofensa é a isca de Satanás. Né? Lê esse livro. Então, o que acontece? Vai criando um rombo dentro do coração. E quando você aceita e tolera a desonra, quando você aceita e tolera a ofensa, o amor próprio já foi embora há muito tempo. Esfria, né? E o seu relacionamento com Deus? Você já não escuta mais Deus. Eita, É. meu Deus. Isso é outro podcast. Vamos lá, gente. Eu vou terminar, mas eu queria que vocês falassem sobre esse seminário um do outro, que é um seminário de família, né? Eu sei que aqui na live, essa live vai ficar no nosso canal do YouTube, né? E eu quero já falar para você, eu tenho certeza que abençoa a sua vida. E você pode estar compartilhando com outras pessoas que provavelmente vão ser abençoadas quando estiver acessando esse conteúdo. Né? Vamos espalhar, né, essas boas novas, na verdade, né? Uhum. Mas eu queria que vocês pudessem, o apóstolo Anselmo pudesse estar falando, né? Que tem várias igrejas aqui que vão estar assistindo, ou estão assistindo. Qualquer um pode pedir esse seminário para a sua igreja? Como que funciona? Um do outro, geralmente, a gente faz como um seminário, como um workshop, Sim. e é feito a convite, né? A igreja entra em contato É o conosco. que é um dia? Não, vamos dizer assim, o pacote completo, eles são, na igreja local, são 3 dias. Começa da sexta, vai até o domingo, Até o domingo. na igreja. Aí entra em contato com a Secretaria da Missão, vê se a gente consegue ajustar uma data, aí a gente marca para ir e vamos ministrar de sexta à noite a palavra de abertura e vamos até o domingo pela manhã, pelo menos.
entendeu? Já teve caso da gente ir até a tarde Terminou no sábado. e teve caso que terminou no sábado. Depende, a gente consegue Justo. adequar, tá? Sim. E se a pessoa for fazer o completo mesmo, é porque depois que a gente vai com um do outro, a igreja querendo estabelecer um trabalho com família, a partir dos princípios que a gente faz ali, tem uma possibilidade de um acompanhamento com um grupo, separa lá um grupo de casais, e a gente acompanha durante, como um do outro são 8 ministrações, aí durante 8 semanas a gente pode acompanhar, que é o um do outro online, para quem fez a imersão, entendeu? Uhum. E aí depois é a sequência, do um do outro, depois você faz o Filhos na Aljava, Entendi. entendeu? Tem algum em vista aí? Filhos na Aljava tem, né? Um do outro não dá para olhar agora aqui, né? Tem que ver se tem esse ano ainda, não sei de cabeça, algum lugar para a gente ir. Mas pode, o pessoal que está acessando aí, coloca aí o nosso telefone. Mas dia 21 agora, desse mês, a gente está fazendo Filhos na Aljava. Online. Agora. Online. Imersão 21 agora? 21 agora de 21 junho. de junho. Tá 21. Olha aí, gente, De- tem oportunidade. Começa Vamos fazer. 10 da manhã até 18 horas. Pode ser feito online, mas a gente vai fazer presencial aqui para 20 casais só. Não dá. Para 20 casais. Mas se for solteiro? Não, pode vir solteiro. Ah, sim. Pode vir. Pode. Solteiro, porque já vai para o casamento já sabendo como é que é o esquema. Entendi. Então, olha, você aí que é pastor, que é líder, já entra em contato aí com a missão, com a Secretaria da Missão e vamos para dentro, Colocar né? A o gente folder no colocar, final. coloca aí É. o telefone da missão aí, pessoal aí da produção. Entra em contato, post. salvo engano, a gente fez até uma condição bem variada, eu acho que é R$ 97,00 o casal. Olha. Já incluído tudo, a participação, Sim, aquele coffee sim. break que a gente faz. Tem Já- a apostila? Tem Tem, apostila, tá bom. tem uma lembrancinha da missão que a gente dá, Então, né, tá pro bom. pessoal. Então, assim, eu quero agradecer, né, por esse tempo, agradecer esse casal maravilhoso, tenho certeza que foi um tempo, assim, de muita contribuição, né, para sua vida. E também quero que, não sei se está liberado aí o chat, você coloca aí, você quer esse casal de volta aqui no próximo podcast para falar sobre recasamento? Falar sobre honra, Para falar sobre honra. É. a gente fala. Muito forte. Então, se você quer, você libera aí o chat aí, você coloca aí hashtag honra. Pronto. Esteja conosco aí também na viração do dia, toda quarta-feira, às 18 horas, no canal da Missão Itaipava, né? A gente está falando sobre honra também, tá bom? Então, eu quero agradecer a sua participação, agradecer principalmente esse casal aí que está conosco, né? Nos abençoando, palavra maravilhosa. Amém? Amém. Vocês querem deixar uma palavra aí para o pessoal? Vai. Pode. Para quem não sabe, a apóstola Josana é psicóloga, Opa. né? Então, tem muita coisa boa aí pela frente, que ela pode contribuir com as nossas vidas. Maravilha. Para você que assistiu até agora, eu tenho certeza que você foi pensado a dedo para esse tempo, né? Foi o Espírito Santo que te trouxe para esse tempo. Continua, porque vale a pena. Casamento é bênção, né? Quando você está com a pessoa certa de Deus na tua vida, é bênção, né? E a bênção de Deus, ela enriquece, ela não acrescenta dores. E é claro que junto com tudo isso, o fundamento básico do casamento é a honra. É a honra que estabelece a paz. Então, que você possa mergulhar nesse tema e entender que o primeiro a te honrar é o Senhor. Ele te fez. Amém? Maravilha. Já que quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui na Razelcast, né? Obrigada. Obrigado a Jussara, a equipe toda aí trabalhando aí forte. A gente tá aperfeiçoando cada vez mais, né? Sabe lá Deus onde isso vai dar, né? Eu oro para que vocês avancem cada vez mais. E quanto a esse tema aqui, eu quero encerrar falando para você que está aí. Eu me lembrei muito agora, e esse último tópico sobre honra, eu quero honrar publicamente a vida do pastor Simon Tossé de Araújo. Sim. Falo emocionado isso. Ele estava
atravessando uma enfermidade, uma luta com a enfermidade. Ele e a pastora Mirna são nossos pastores até hoje, né? Eles estão em Vila Velha, Praia da Costa, eles são pastores da Missão Praia da Costa, Espírito Santo. lá no Espírito Santo. Quero honrar muito a vida do pastor Simon, porque muitos princípios, né, na nossa vida foram por causa de pessoas assim. Ele foi um Paulo, como na vida de Timóteo, um Paulo na minha vida, né? E lembrando que o primeiro livro dele que a gente leu é Procurando Minha Metade. Aí eu não sabia que a minha metade estava do meu lado lá. E a gente lendo junto, livro junto, que a gente servia como líder de mocidade, na mesma igreja com que ele era pastor. Ele se tornou pastor dessa igreja, porque ele foi o pastor do nosso casamento, e ele acabou sendo convidado pela igreja de se tornar pastor daquela igreja e ficou. E depois nossos caminhos, cada um foi para um lado, servindo o reino de Deus. Mas eu quero honrar muito a vida dele, porque eu me lembrei agora, mais uma vez, a gente sempre lembra. Eu já preguei em vários casamentos sobre esse texto. Eu nunca tinha escutado nada e nunca escutei até hoje uma pessoa num sermão de casamento pregar a oração do Pai Nosso. É. E aí, como a gente trabalha com o ministério de oração muito forte, até no dia do nosso casamento a oração fez parte. Então, os casal que está precisando estar aí conosco, ver a restauração, talvez, do relacionamento de vocês, tá? A oração muda todas as coisas. E só Deus sabia como que a gente precisou de uma mensagem no nosso casamento, dentro da oração do Pai Nosso. E as palavras do pastor Simonton, que nos trouxe até aqui, vai nos levar até Jesus nos buscar, eu deixo para vocês. Está dentro do Pai Nosso, 3 pilares. Como é que faz para o casamento permanecer debaixo de uma aliança eterna, né? O Pai tem que ser nosso, o pão tem que ser nosso e o perdão tem que ser nosso. Eu nunca esqueci isso. Eu tenho alguma coisa escrita, porque durante o nosso casamento isso foi fundamental. O que nos permaneceu casado é porque o Pai é o Pai Nosso. Pai é nosso. E o pão, as nossas vidas financeiras, e a gente, quando casou, não era assim. Ela pagava as contas tal, eu pagava as contas tais, e a gente foi aprender o que é o pão ser nosso. E aí, quando o pão se tornou nosso, a gente conseguiu avançar e vencer, né, em todas as áreas, principalmente na área material. E por último, é o que a gente exercita todo dia, até hoje, o perdão tem que ser nosso. Tem dia que ela dá mais perdão, porque eu não estou para perdoar. Tem dia que a gente fala um monte de besteira, eu sou um colérico, ela é uma sanguínea. Então, se o perdão não estiver ali no meio, a gente não chegaria até esse podcast. É verdade. Então, Deus abençoe tua vida, obrigado. Deus abençoe. Muito bom, né? Muito bom. O pessoal aqui em volta aqui, a gente agradece aí. O pessoal que está aqui desde cedo, tá? A gente está aqui Pessoal, nós estamos aqui no espaço aqui do Razel Produções. A gente agradece aqui também, honra a vida deles que estão aqui a gente está aqui desde 11 horas da manhã, né? Então a gente honra a vida de vocês também, agradece por esse espaço, né, que tem abençoado muito as nossas vidas, né? Agradeço também ao apóstolo Anselmo, que tem nos ensinado muito, a gente honra a vida de vocês, que tem, né, nos ensinado, que tem, né, nos discipulado, né? Então é uma honra para a gente estar aqui podendo entrevistar vocês, né? Então, assim, a gente fica muito feliz com isso. E a gente tem sorteio, né, gente? Que a gente não fez na semana passada, a gente tem que fazer hoje. Mas eu queria perguntar ao AP. AP, tem promoção hoje, não? Para a galera que está aí, É. vou fazer a mesma promoção. Sério? Vou fazer a mesma. Pode então. manter aquela? Pode. Pessoal que está aí ao vivo agora conosco, aí pega toda a loja Razel Books, 50% de desconto. Sério? Só o 24 horas, de hoje até amanhã. De até amanhã. Entra lá e compra. Olha aí, pessoal. Corre lá no link da bio e já vê lá e já escolhe o que você quer até amanhã. 50%, meu Deus, deu a louca. Deu a louca mesmo. Deu a louca, amém? Mas ainda tem um sorteio que eu preciso sortear. E eu quero que você vá lá no link da bio também. Quem não tá lá no grupo VIP, nós temos um grupo VIP. Eu vou fazer duas perguntinhas. Os 2 primeiros que entrarem lá, um vai ganhar o livro. Olha o nome. Antes que o casamento nos separe. Uau, Tudo a ver, né? total. E o segundo é esse aqui. A primeira pergunta.
Primeira pergunta, quem responder primeiro lá no grupo VIP, se você não tá lá, corre lá que ainda dá tempo. Link da bio, você vai lá, entra no grupo VIP. Primeira pergunta, quantos anos de casamento esse casal tem? Quem não prestou atenção. Segunda pergunta, qual é o nome do seminário Para casais. para casar não, é família que ele Família. falou, Com a né? família. Ganha esse segundo. Corre lá, os 2 primeiros vai ganhar esse Esse presentão. e-book aqui também. E ó. o e-book também tá lá. Casamento não é contrato, é aliança, que foi preparado exclusivamente para esse Razel Cash aqui. E também eu quero indicar um livro, gente. Você vai lá ganhando 50%, né? É isso mesmo, Fê? Vai, É isso. pode ser. Isso. Ó. É aquela câmera ali? Resolução de todo homem. Compra pro seu esposo ou você compra para você, se você é o varão. Foi? Esse aqui. Resolução de toda mulher. Já compra, corre lá e já adquire o seu 50% de desconto. Nossa, tem certeza que é isso mesmo, Fê? Só hoje. De Só hoje. hoje, 24 é horas, né? 24 horas. 24 horas. 24 horas. Maravilhoso. Livros. Tá bom? Então eu quero assim aproveitar e ligar mais um pouquinho. Pode orar pela gente? Vamos, em nome Amém? de Jesus. Não pode Amém. terminar sem oração? Amém. Amém? Pai, eu quero te agradecer por toda a instrumentalidade que o teu Espírito nos possibilita Sim, acessar, Senhor. inclusive hoje essa rede social. Sim, Obrigado, Pai, porque essa possibilidade faz com que as nossas vidas, como diz a tua palavra, que foi escrita não por mãos humanas, ela seja lida por todos. Amém. E que de alguma maneira, Pai, aquilo que durante toda a nossa caminhada, esses 32 anos de relacionamento, que em nome de Jesus tenha contribuído para que vidas sejam restauradas. Sim, Senhor. Vidas, em primeiro lugar, conheçam ao Senhor Jesus Sim, como o único amém. caminho, a verdade e a Jesus. vida. E a partir daí, relacionamentos sejam restaurados poderosamente. Amém. Obrigado por esse podcast, porque eu sei que, Obrigada, de alguma maneira, famílias estão sendo restauradas, filhos continuarão tendo seus pais dentro de casa Amém. Senhor. e o propósito eterno de Deus continua inabalável, Amém. que é de sermos uma família de muitos filhos, à semelhança de Jesus, para que o nome do Pai seja glorificado em toda a face da terra. Obrigado pela vida da Jussara, de toda a equipe, Sim, da Razel Produções, da Razel Books e de Sim, todos sim. aqueles na missão que têm se dedicado primeiro ao chamado do Senhor para esse sim, tempo. Senhor, Senhor. Porque nós não Graças conseguimos a dimensionar ti, Senhor. aonde essa palavra vai chegar. É verdade. Mas sabemos que o teu Espírito sopra e ele encontra um coração grato e um Sim, coração sim. necessitado daquilo que compartilhamos hoje aqui. Sim. Por isso esse podcast que ele cresça, que ele avance, Em nome que de ele vá a Jesus. outros lugares no Brasil e nas nações e Amém. que Senhor. famílias sejam realmente restauradas em nome de Jesus. Sim. Amém Em e amém. nome de Vamos Jesus. ver se já responderam aqui e aí a gente... Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Será que tem ganhador? Razel. Ai, eu não abri. Peraí, gente. Ai, Jesus, esqueci de abrir. Peraí, me perdoa, gente. Corre aí, hein? Peraí. Quem será? Meu Deus, quem corre? Gente, como que libera a permissão do grupo? Vou abrir, hein? Editar. No VIP? É, no VIP. Ah, não abriu, não. Tô Abriu abrindo agora. Abriu? Então é Agora. aqui. Foi. Olha só, a pergunta é: quantos anos de casamento esse casal tem? E qual é o nome do seminário de família que eles falaram aqui? Xiii. Mostra aí os brindes Olha. aí, ó. O primeiro a responder vai ganhar antes que o casamento nos separe. Esse livro. Abriu aí? Abriu. Ih, já mandou na lata aí. Quem? Lá.
Teve a primeira aqui que ainda tá. Aline. Não, Deus, tá ainda era que a ela. primeira ainda tá abrindo. A primeira foi. Fala não. Não, não fala não, peraí, Foi, deixa eu ó, ver. Foi ela aqui. Eu sei quem é. Você Nossa, conhece? ela do informe. Essa daqui? É. Ah, não, é a Daiane, é a Daiane. É. É a Daiane, a pastora Daiane, a primeira. Isso, foi a primeira. A segunda é a Aline. A segunda é a Aline. Não, mas aí, não. O 32. Agora a segunda pergunta vai ser esse aqui, ó. Qual o nome? Respondeu? Vamos lá. Já mandou. Seminário. Aonde ficou? Já tá lá embaixo, já vi aqui. Aqui não Qual? apareceu, Me ajuda não. aí, Fia. Apareceu lá embaixo da Aline. Embaixo da Aline. Andando aí, ó. Aline? Falou Filhos Ah, da Aljava. é? E o nome principal lá do primeiro, do casal? Do Ah, não casal, acertou é ainda o- não, do não Não, acertou não acertou não. não, hein? Não Filhos acertou da não. Aljava, né? Não. É Filhos da- seminário do Ó, casal. a Aline tá dizendo que ela ganhou aí, não sei se ela Família. ganhou Não, olha só. Quem ganhou o livro foi a pastora Daiane, Que é a primeira. que é a primeira. Isso. Agora eu quero saber qual é o nome do seminário do casal para ganhar isso aqui, ó. Não, ainda ninguém acertou, não. Filho da Aljava é o segundo. Ah, não, acertou lá em cima também. Cadê? Quem? Cadê? Acertou. Ah, Ih! A Daiane ganhou os dois! Olha, gente, ó. Pastora Daiane. Ganhou. Ganhou. os dois. Olha só, pastora Daiane. Te espero amanhã, na viração do dia, para te entregar esse presente. Uau! Uau! Parabéns. Muito obrigado mais uma vez por esse tempo. E mensalmente Foi nós vamos estar aqui rapidinho. junto com sempre um podcast mensal aqui, abençoando a sua vida. Então fica ligadinho aí nas nossas redes sociais, tanto na rede social lá da Missão Itaipava, quanto do Apóstolo Anselmo, da Apóstola Josane, e aqui na Razel Books, né, gente? Isso. Porque a gente tem, assim, feito bastantes conteúdos, né? Porque a gente entende que a rede social, o Senhor nos deu como a oração do apóstolo Anselmo aqui, foi uma instrumentalidade que o Senhor tem nos dado para propagar as bênçãos que o Senhor tem liberado. Então, em vez de alcançar uma pessoa ou duas pessoas, através da rede social, a gente pode alcançar muitas pessoas. Então, esteja ligado aí nas redes sociais e vem conosco para estar propagando o amor de Jesus, para estar propagando a restauração nas famílias, nos casamentos, nos relacionamentos de paz para com o filho. Então, a gente conta com você para o reino de Deus avançar. Nós somos mais fortes quando nós estamos juntos e unidos dentro de um único propósito. Amém? Fica com Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida de todos que aqui estão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.